Jeremias, capítulo 50. Profecia a respeito da Babilônia. Palavra que falou o Senhor contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus por intermédio de Jeremias, o profeta. Anunciai entre as nações, fazei ouvir e arvorai estandarte. Proclamai, não encobrais, dizei, tomada é a Babilônia, Bel está confundido e abatido Merodach. Cobertas de vergonha estão as suas imagens e seus ídolos tremem de terror, porque do norte subiu contra ela uma nação que tornará deserta a sua terra e não haverá quem nela habite. Tanto os homens como os animais fugiram e se foram. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, voltarão os filhos de Israel, eles e os filhos de Judá juntamente. Andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor, seu Deus. Perguntarão pelo caminho de Sião, de rostos voltados para lá, e dirão, vinde e unamo-nos ao Senhor em aliança eterna, que jamais será esquecida. O meu povo tem sido ovelhas perdidas. Seus pastores as fizeram errar e as deixaram desviar para os montes. Do monte passaram ao outeiro, esqueceram-se do seu redil. Todos os que as acharam as devoraram. E os seus adversários diziam, culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, e contra a esperança de seus pais, o Senhor. Fugi do meio da Babilônia e saí da terra dos caldeus, e sede como os bodes que vão adiante do rebanho, porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia um conjunto de grandes nações da terra do norte, e se porão em ordem de batalha contra ela. Assim será tomada. As suas flechas serão como de destro guerreiro, nenhuma tornará sem efeito. A caldeia servirá de presa, todos os que a saquearam se fartarão, diz o Senhor. Ainda que vos alegrais e exultais, ó saqueadores da minha herança, saltais como bezerros na relva e rinchais como cavalos folgosos. Será mui envergonhada vossa mãe, será confundida a que vos deu a luz. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa da indignação do Senhor não será habitada, antes se tornará de todo deserta. Qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Ponde-vos em ordem de batalha em redor contra a Babilônia, todos vós que manejais o arco. Atirai-lhe, não poupeis as flechas, porque ela pecou contra o Senhor. Gritai contra ela, rodeando-a. Ela já se rendeu. Caíram-lhe os baluartes, estão em terra os seus muros, pois esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela, fazei-lhe a ela o que ela fez. Eliminai da Babilônia o que semeia e o que maneja a foice no tempo da cega. Por causa da espada do opressor, virar-se-á cada um para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel, os leões o afugentaram. Primeiro devorou-o o rei da Assíria, e por fim Nabucodonosor o desossou. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Assíria. Farei tornar Israel para a sua morada, e pastará no Carmelo e em Bazã. Fartar-se-á na região montanhosa de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a iniquidade de Israel e já não haverá. Os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei aos remanescentes que eu deixar. Sobe, ó espada, contra a terra duplamente rebelde, sobe contra ela e contra os moradores da terra de castigo, assola irremissivelmente, destrói tudo após eles, diz o Senhor, e faze segundo tudo o que te mandei.
Há na terra estrondo de batalha e de grande destruição. Como está quebrado, feito em pedaços, o martelo de toda a terra. Como se tornou a Babilônia objeto de espanto entre as nações. Lancei-te o laço, ó Babilônia, e foste presa, e não o soubeste. Foste surpreendida e apanhada, porque contra o Senhor te entremeteste. O Senhor abriu o seu arsenal e tirou dele as armas da sua indignação. Porque o Senhor dos exércitos, tem obra a realizar na terra dos caldeus. Vinde contra ela de todos os confins da terra, abri os seus celeiros, fazei dela montões de ruínas, destruí-a de todo. Dela nada fique de resto. Matai à espada a todos os seus touros, aos seus valentes. Desçam eles para o matadouro, ai deles. Pois é chegado o seu dia, o tempo do seu castigo. Ouve-se a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia para anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Convocai contra a Babilônia a multidão dos que manejam o arco. Acampai-vos contra ela em redor, e ninguém escape. Retribuí-lhe segundo a sua obra, conforme tudo o que fez. Assim fazei a ela. Porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel, portanto cairão os seus jovens nas suas praças, e todos os seus homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó orgulhosa, diz o Senhor dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de castigar. Então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que o levante. Porei fogo às suas cidades, o qual consumirá todos os seus arredores. Assim diz o Senhor dos exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá sofrem opressão juntamente. Todos os que os levaram cativos os retêm, recusam deixá-los ir. Mas o seu Redentor é forte, Senhor dos exércitos é o seu nome. Certamente pleiteará a causa deles, para aquietar a terra e inquietar os moradores da Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores da Babilônia, sobre os seus príncipes, sobre os seus sábios. A espada virá sobre os gabarolas, e ficarão insensatos. Virá sobre os valentes dela, e ficarão aterrorizados. A espada virá sobre os seus cavalos e sobre os seus carros e sobre todo o misto de gente que está no meio dela, e este será como mulheres. A espada virá sobre os tesouros dela e serão saqueados. A espada virá sobre as suas águas e estas secarão. Porque a terra é de imagens de escultura e os seus moradores enlouquecem por estas coisas horríveis. Por isso, as feras do deserto com os chacais habitarão em Babilônia. Também os avestruzes habitarão nela, e nunca mais será povoada nem habitada de geração em geração, como quando Deus destruiu a Sodoma e a Gomorra e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor. Assim ninguém habitará ali, nem morará nela homem algum. Eis que um povo vem do norte, grande nação, e muitos reis se levantarão dos confins da terra. Armam-se de arco e de lança. Eles são cruéis e não conhecem a compaixão. A voz deles é como o mar, que brama. Montam cavalos, cada um posto em ordem de batalha contra ti, ó filha da Babilônia. O rei da Babilônia ouviu a fama deles e desfaleceram as suas mãos. A angústia se apoderou dele e dores como as da mulher que está de parto. Eis que, como sobe o leãozinho da floresta jordânica contra o rebanho em pasto verde, assim, no momento, arrojá-la-ei dali, e lá estabelecerei a quem eu escolher. Pois quem é semelhante a mim?
Quem me pedirá contas? E quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouvi o conselho do Senhor que ele decretou contra a Babilônia e os desígnios que ele formou contra a terra dos caldeus. Certamente, até os menores do rebanho serão arrastados e as suas moradas espantadas por causa deles. Ao estrondo da tomada de Babilônia, estremeceu a terra e o grito se ouviu entre as nações.